Olá, hoje a gente vai falar de literatura e primeiro a gente vai iniciar falando sobre o pré-modernismo. Quando a gente fala de literatura, é interessante que a gente entenda que existe uma linha literária. O que é isso? É importante que a gente saiba qual foi o primeiro movimento literário lá que existiu, o trovadorismo, e é que depois foram acontecendo outros movimentos, né? Numa sequência linear, um após o outro, e que um movimento, normalmente, ele vem para contrariar o movimento anterior e ou também acaba adotando algumas características do movimento anterior. Então, é importante a gente conhecer todos os movimentos, desde o início, para entender qual é a finalidade de cada um. Hoje, a gente está aqui no pré-modernismo. O pré-modernismo, ele não é movimento literário, tá? Ele é só um período de transição onde os escritores estavam saindo de movimentos literários como o parnasianismo e o simbolismo, né, que eram movimentos totalmente acadêmicos, que seguiam regras para a escrita, seguiam regras de estrutura. Nos poemas, por exemplo, né, eles tinham uma visão muito exagerada para essa questão das regras, da métrica. O poema ele tinha que ter uma quantidade de sílabas poéticas, né? O primeiro verso tem que rimar com o terceiro, o segundo com o quarto, né? Eu estou falando assim aleatoriamente, mas esses movimentos anteriores, né, parnasianismo, simbolismo, eles tinham muita preocupação para a estética. Já no o pré-modernismo, ele não é movimento literário ainda, mas é o período de transição onde os escritores eles querem sair dessa preocupação acadêmica, dessa preocupação estética, eles querem uma liberdade maior para a escrita, tá? Então agora eles querem atingir uma literatura que seja genuinamente nossa, né, brasileira, e eles querem liberdade para fazer isso, tá? E quando eu falo de literatura, ao mesmo tempo que eles querem, os escritores querem liberdade na escrita, os pintores também querem liberdades, uma liberdade também para pintar. Nas artes plásticas, né, os arquitetos, quem está compondo música, porque tudo isso vai caminhando junto ao mesmo tempo, tá? Então, o pré-modernismo é só esse período de transição, ele ainda não é escola literária. O que acontece nesse período? Então, os escritores eles querem uma maior liberdade de escrita, mas, ao mesmo tempo, ainda existe uma certa resistência. Então, é por isso que em algumas obras a gente encontra uma linguagem mais padrão, mais culta, ainda existe esse academicismo, em outras a gente encontra já uma linguagem mais liberal. Bom, nesse período é muito importante a gente saber o contexto histórico, o que as pessoas estavam vivendo, o que a sociedade estava vivendo naquela época, né? É um período onde havia esperança de um Brasil melhor, tá? Então essa frase é muito importante. No pré-modernismo acontece esse período aí de a esperança por um país melhor aqui no Brasil e acontece aí também muitos conflitos sociais, tá? Internos aqui no país, muitas revoltas sociais, porque era um período de muita instabilidade política e instabilidade econômica. Então acontece a revolta da Chibata, a Guerra dos Canudos, a Guerra do Contestado, Cangaço, a revolta da vacina, todos esses movimentos sociais acontecem durante esse período por causa dessa instabilidade. As pessoas queriam mudança, tanto na economia quanto na política. Bom, o Brasil passava por essa mutação, por essa mudança, porque agora é um período de pós-república, acontece a proclamação da república, então é por isso que está acontecendo todas essas revoltas sociais ao mesmo tempo, porque agora as pessoas têm interesses, elas querem buscar direitos, tá? Um período pós-república. Outra coisa, os personagens, aqui no pré-modernismo, a gente vai encontrar personagens como sertanejos, caipiras, gaúchos, mulatos e outros. Por quê? Porque eram pessoas que na época eram marginalizadas, né? Elas eram colocadas de canto, é como se elas estivessem vivendo à margem da sociedade, né? Então é por isso que existem essas figuras nessas obras, né? Para poder contemplar essas figuras de alguma forma, porque eram pessoas na época que eram marginalizadas, tá? Então eles vão utilizar esse tipo de personagem. Bom, o pré-modernismo, ele caminha, ele acontece até 1922, onde é realizada a Semana da Arte Moderna.
Quais são as características, então, do pré-modernismo? Ele tem um sincretismo estético, porque ele ainda apresenta características dos movimentos anteriores, né? Lembrando que o movimento literário aqui não acontece ainda, é só um período de transição. E também existe essa vontade de mudança, uma liberdade maior na arte e na literatura. Eles querem romper com o academicismo, romper com os padrões de escrita, romper com uma linguagem do passado, com a linguagem parnasiana, que era do movimento literário anterior ao modernismo, né, que será o próximo. Uma linguagem do dia a dia, é isso que eles querem, né? Uma linguagem simples, que as pessoas entendam facilmente. Mostrar a realidade social brasileira, sem fantasias. Regionalismo, eles querem mostrar traços da região onde eles vivem. Nacionalismo, muito sobre a pátria. Marginalidade desses personagens, que eu havia dito, né? Então eles vão utilizar muito nas obras o sertanejo como personagem principal, o caipira, o mulato, personagens que na época, pessoas que na época eram vistas à margem da sociedade, existia uma discriminação quanto a isso. Os temas, normalmente os temas eram voltados para fatos políticos, econômicos e sociais. Eles queriam retratar a sociedade como ela é, tudo que estava acontecendo aí naquela época realmente. Bom, nesse momento, os autores, então, eles são mais críticos, eles adotam uma postura de crítica à sociedade e crítica a esses problemas políticos e econômicos na sociedade. Os pré-modernistas que mais se destacaram nesse período foram Euclides da Cunha. Então, quem estiver falando aí sobre pré-modernismo, né, quem for estudar, aliás, sobre o pré-modernismo, é importante que leia Os Sertões, de Euclides da Cunha, porque ele foi um grande escritor que se destacou no pré-modernismo. Graça Aranha, uma obra muito importante do Graça Aranha, Canaã. Monteiro Lobato, quem tiver interesse em estudar Monteiro Lobato, pode ler a obra Urupês, Monteiro Lobato e Lima Barreto, tá? Lima Barreto também foi muito importante, né? Porque era um escritor negro, tá? E ele escreveu O Triste Fim de Policarpo Quaresma, que é uma obra importantíssima também dentro do pré-modernismo. Então, o que a gente tem que entender sobre o pré-modernismo? Que não é movimento literário, é só um período de transição dos escritores. Os escritores estavam buscando maior liberdade na escrita. As pessoas estavam buscando, na época, era uma época de pós-república, elas estavam buscando liberdades no campo social, econômico, político. É por isso que existiam tantas revoltas na sociedade. As características eram romper com o academicismo, realmente, romper com a linguagem padrão, utilizar uma linguagem mais simples nas obras. E os principais autores aí que mais se destacaram foram esses quatro, e com essas 4 obras aí que eu considero que são as mais importantes do pré-modernismo. Bom, enquanto a gente está vivendo aí o pré-modernismo, surge na Europa, porque os movimentos começam lá, né? Surge na Europa alguns grupos que são denominados vanguardas europeias. Esses grupos, eles vêm com ideais de revolução. Eles querem revolucionar, tá? Eles querem coisas novas, né? Romper com tudo que é padrão, todas as estéticas. E aí esses grupos são formados lá na Europa, especificamente na França. Eles têm o Brasil tem uma influência muito grande desses grupos, né, lá da França. E aí é onde acontece a Semana da Arte Moderna em 1922. Quais são as principais vanguardas? Quais são os principais grupos que surgem lá na França com esses ideais de ruptura com o passado, de novidade realmente? Primeira vanguarda mais importante é o expressionismo, tá? Vou mostrar aqui para vocês, ó. Qual era o objetivo desse grupo? Qual o objetivo dessa vanguarda, na verdade? Tem um caráter irracional, então a gente pode perceber aqui, ó, na obra que existe uma irracionalidade, né? Pessimismo, né? Tá vendo que a pessoa tá assim, ó, na obra? Pessimismo, tá em choque com tudo aquilo que está acontecendo. Por quê? Qual era o contexto histórico aí das vanguardas europeias? O que estava acontecendo na sociedade?
A burguesia, ela estava muito acostumada com as inovações. Então, imagina a invenção do avião, por exemplo, né? Então, a burguesia, ela estava acreditando, ela tinha muitos ideais para aquele momento, né? Estava acreditando numa mudança forte aí quanto às inovações, a tecnologia, né? A mão de obra no campo, né? Tinha essa questão da industrialização, os grandes centros urbanos. Então, assim, a burguesia, ela estava apostando nisso. Só que aí acontece a Primeira Grande Guerra Mundial. E aí todos esses sonhos da burguesia, eles escoam aí pelo ralo, né? Então a burguesia, ela já está pessimista com tudo isso, porque ela tinha grandes ideais, né, por causa das inovações, uma questão de conforto, de comodidade, aí de repente vem a Primeira Guerra Mundial e rompe com tudo isso. Então, essa primeira vanguarda europeia, aqui o expressionismo, mostra o quê? A irracionalidade, porque não é algo racional, né? Que mais? É pessimista, então essa vanguarda europeia traz o expressionismo aí, traz temas pessimistas, tragédia, é trágico por causa da Primeira Guerra Mundial. Enfatiza as mazelas e os problemas do ser humano. Tá? Então, aqui essa primeira vanguarda vem retratar o que está acontecendo na sociedade naquela época. Né? Todas as mazelas, tudo que está acontecendo de ruim com o ser humano. Bom, a segunda vanguarda europeia, que é considerada também muito importante, é o fauvismo. Vou mostrar aqui para vocês. No fauvismo, os artistas eles estão apostando aí, não sei se vocês conseguem visualizar, em cores mais cromáticas. Tá vendo? Então, eles estão apostando muito nisso. Eles estão apostando numa simplificação das formas. Se você perceber aí no quadro, as formas são bem simples. Utilização de cores puras, né? Além de usá-las arbitrariamente, porque se você for prestar atenção, o ser humano ele não teria essa cor específica. Então, eles utilizam cores sem seguir uma regra, né? Eles utilizam cores arbitrariamente, né? Sem compromisso com as cores reais, tá? Então, o fauvismo é a utilização aí de cores puras, mas que não tem um compromisso com as cores reais. Então, aqui eu posso pintar o ser humano dessa cor, sim, por que não? Né? Então, o fauvismo, ele traz isso, tá? A próxima vanguarda europeia, também muito importante, o próximo grupo é o cubismo. E o que o cubismo traz? Existe aí, eles trabalham com as figuras geométricas, a geometrização, né? E eles pegam um objeto, por exemplo, eles fragmentam esse objeto, é como se eles picassem esse objeto em vários pedaços, né, em figura geométrica, e depois eles unem esses pedacinhos, né? No cubismo, qual é a intenção do cubismo? É cada um conseguir identificar vários lados da moeda, né? Então, aqui eu tenho esse objeto foi fragmentado, cortado em vários pedaços, várias figuras geométricas, depois uniu-se, né? Só que, o que acontece? Se eu olhar esse objeto do meu ponto de vista, eu enxergo de uma forma. Quem olha do seu ponto de vista vai enxergar de outra forma. Então, o cubismo, ele tem essa finalidade. Cada um enxerga aquela mesma coisa sobre o seu ângulo, né? Sobre o seu ângulo de visão. Então, cada um tem uma opinião para aquilo, porque o objeto ele está totalmente fragmentado, né? Então, assim, não existe uma regra clara de qual é a ideia daquele objeto. É muito subjetivo, tá? Então, o cubismo traz isso. Ele traz objetos que são totalmente fragmentados nas pinturas, não sei se vocês conseguem perceber. Esses objetos normalmente são figuras geométricas, né? Se você analisar. E cada um enxerga aquilo a partir do seu ponto de vista. Tudo bem? É muito subjetivo realmente. É muito abstrato, né? Futurismo. A próxima vanguarda europeia também é considerada muito importante. Se você for notar, no futurismo, aqui você consegue enxergar umas rodas, né, de automóveis. Futurismo, o nome já diz, trabalha com o futuro, com novidade, com inovação, tecnologia. Quais são as características do futurismo? Exaltação da tecnologia, eles exaltam a tecnologia o tempo inteiro, das máquinas, da velocidade, do progresso.
Por quê? Porque lembra que eu falei que a burguesia ela tinha muita expectativa quanto ao progresso industrial e progresso tecnológico, e isso existe um rompimento por causa da Grande Guerra Mundial. Então, o futurismo, ele busca isso, ele quer que essas inovações aconteçam, continuem acontecendo. Os grandes centros urbanos, né? Essa questão da velocidade, né? Da industrialização. Então, o futurismo vem trazer todas essas ideias. A próxima vanguarda, também muito importante, é o dadaísmo. O que o dadaísmo prega, na verdade? Aqui, se vocês notarem, a figura de um mictório, né? E esse mictório, ele está em uma exposição e não está no banheiro, que era o devido lugar desse objeto. Então, o que o dadaísmo traz? O dadaísmo traz coisas que são ilógicas aparentemente. Então, imagina você chegar lá numa exposição e você visualizar um mictório. Aquele mictório não tinha que estar ali, ele tinha que estar no banheiro, que é o lugar onde ele deveria estar naquele momento, né? E por que ele está numa exposição? Então, assim, são coisas... Isso é realmente para trabalhar com a questão daquilo ser ilógico, né? A espontaneidade, né? Ele não está no seu lugar habitual, ele está em outro lugar. Liberdade de expressão, né? Por que tem que ser só no banheiro? Por que não pode ser aqui? Né? Então, trabalha com essa questão da liberdade, do absurdo, de algo irracional, de algo espontâneo. É isso que o dadaísmo vem trazer. Bom, a próxima vanguarda também muito importante é o surrealismo. Aqui embaixo, se vocês puderem notar aqui, ó, surrealismo. O que o surrealismo traz? Na época, estavam em alta as ideias de Freud, as ideias de psicanálise, de psique, de mexer com o inconsciente, as ideias de hipnose, trabalhar com o inconsciente do ser humano, Freud, é isso que estava em alta na época. Então é por isso que essa vanguarda, o surrealismo, vem para trabalhar com o inconsciente, para mexer com o inconsciente do ser humano, né? A hipnose. Então, isso que pauta aí o surrealismo por causa das ideias da psicanálise, tá? É uma arte para mexer com o inconsciente, por isso é uma arte impulsiva, fantástica, né? Porque tudo isso para conseguir mexer aí com o seu psicológico. Bom, nas artes plásticas, aqui no Brasil, nas artes plásticas brasileiras, essas artes plásticas brasileiras, elas sofreram grande influência dessas vanguardas. Tudo bem? Quem merece destaque aí nesse período? Artistas plásticos como Tarsila do Amaral, né, Cícero Dias, tá? E na literatura, Oswald de Andrade, que merece muito destaque nesse período, porque conseguiu abraçar essas influências das vanguardas. Bom, então nós passamos aí pelo pré-modernismo e pelas vanguardas europeias. Agora, acontece em 1922 a Semana da Arte Moderna. Então, essas vanguardas, elas influenciaram aqui no Brasil para que realmente existisse essa inovação na literatura, nas artes, na música, enfim, tivesse toda essa inovação buscando liberdade realmente na escrita, tá? Na pintura. E aí foi organizada a Semana da Arte Moderna em São Paulo em 1922, que aconteceu no teatro. Bom, foram 4 dias de apresentações, né? O que eles apresentaram na Semana da Arte Moderna? Eles apresentaram música, apresentaram pinturas, apresentaram poemas, apresentaram obras, enfim. Só que era uma arte nova. Então, assim, a burguesia, ela estava acostumada a ir ao teatro e ser apresentado, né, para ela, artes clássicas, tá? Então, imagina a burguesia chegar lá e, de repente, se deparar com uma novidade daquela, né? Então, assim, a burguesia enxergou aquela arte, no primeiro momento, como lixo. Eles não consideravam como arte, né? Imagina chegar lá na exposição e encontrar um mictório. Nossa, que horror, né? Eles estavam acostumados com aquelas telas clássicas, né? Imagina chegar lá no teatro e ouvir o poema Os Sapos, por exemplo. Achou aquilo não é arte. Então, para a burguesia, aquilo não era arte, aquilo era lixo, né? Então, eles tiveram essa visão no primeiro momento. Foram 4 dias, né, de apresentações.
Quem apresentou aí no caso, né, literatura, pintura, foram vaiados, né, literalmente. Só que a Semana da Arte Moderna foi realmente para peitar as artes clássicas, né? Aquela cultura europeia. Agora tinha que ter algo que fosse realmente nosso e que fosse muito inovador. E os artistas e os escritores, eles estavam confiantes, né? Eles estavam apostando nisso. Quem bateu de frente realmente era na época de 1922, aí, na Semana da Arte Moderna, muitos escritores, eles pertenciam à Academia Brasileira de Letras, tá? O Graça Aranha, por exemplo, né? E eles tiveram que bater de frente para poder organizar a Semana de Arte Moderna, que era como se fosse uma afronta, né? Então, alguns escritores tiveram peito para isso, outros não. Monteiro Lobato, ele era do pré-modernismo, só que quando foi realmente para organizar a Semana de 1922, ele fez críticas, né? Então, era muito difícil realmente você mudar aquela postura da sociedade para aceitar o novo. Bom, o modernismo, aqui no Brasil, ele passa por 3 fases, né? A primeira fase, primeira geração, é a fase heróica do modernismo no Brasil. E quem foi destaque nessa primeira geração? Escritores como Manuel Bandeira e Oswald de Andrade, tá? Foram destaques aí na primeira geração, que é a fase heróica. Lembrando que dentro da primeira geração existem várias subcorrentes, tá? Vários grupinhos que eles participam da primeira geração do modernismo no Brasil, só que eles têm algumas ideias que divergem, que são diferentes. Tá? Então, são várias subcorrentes. A gente tem a subcorrente aí do verde-amarelismo, né? O grupo da ANTA. Então, são várias subcorrentes dentro da primeira geração, que é a fase heróica. E os maiores escritores aí, então, é Manuel Bandeira, Mário de Andrade e Oswald de Andrade, os principais. Depois tem a segunda fase do modernismo aqui no Brasil. Na segunda fase, nós vamos encontrar a geração de 1930. E os grandes escritores dessa segunda fase são Carlos Drummond de Andrade, Cecília Meirelles, Graciliano Ramos, Raquel de Queiroz, Vinícius de Moraes, entre outros. E na terceira fase, a gente tem a geração de 1945, que é uma renovação, né, das formas de expressão literária. E aí nós vamos encontrar grandes escritores também, como Clarice Lispector, Guimarães Rosa, João Cabral de Melo Neto, Ariano Suassuna, Mário Quintana, entre outros, tá? Então, nós temos 3 gerações de escritores do modernismo aqui no Brasil. Primeira geração, a fase heróica, aqueles que realmente foram para o combate, conseguiram as mudanças. Segunda geração, a geração de 1930. E a terceira geração é a geração de 1945, né? Que seria a consolidação realmente. Bom, saindo aí do modernismo no Brasil, a gente também vai para o modernismo em Portugal, que acontece antes, tá? Ele não está na sequência, mas o romantismo em Portugal ele acontece antes, depois ele chega aqui no Brasil. Eles vão acontecendo meio que ao mesmo tempo, né? Só que primeiro inicia em Portugal e depois chega aqui no Brasil. Eles acontecem meio que simultaneamente. Em Portugal, também o modernismo, eles tiveram várias fases de escritores. Eles também queriam romper com padrões da literatura, igualzinho aqui no Brasil. A primeira fase dos escritores é o orfismo. A primeira fase, por causa da publicação de uma revista que se chama Orfeu. E aí a gente tem vários escritores importantes para essa primeira fase do modernismo em Portugal. Fernando Pessoa, Mário de Sá Carneiro, Raul Leal, Almada Negreiros, Ronald de Carvalho. Ele se encontra nessa primeira fase do modernismo lá em Portugal. Ele é brasileiro, mas ele escreve no modernismo lá em Portugal, tá? A primeira fase, que é o orfismo. A segunda fase dos escritores em Portugal se chama presencialismo ou presencismo, é a mesma coisa, né? E quais são os principais escritores aí dessa fase do presencialismo? José Régio, Adolfo Rocha, João Gaspar Simões, Miguel Torga, Irene Lisboa, entre outros. A próxima fase de escritores do modernismo em Portugal se chama neorrealismo. Nessa fase, eles estão num conturbado contexto histórico, né? A Europa sofreu uma consequência aí de uma grave crise econômica. E quais são os principais escritores nessa fase? Devido à Segunda Guerra Mundial, tá? Essa crise econômica. Principais escritores: Mário Dionísio,
Afonso Ribeiro, Manuel da Fonseca, Fernando Namora, Mário Braga, são principais escritores aí nessa fase, entre outros. Depois, a última fase do modernismo em Portugal é o surrealismo, né? Para muitos estudiosos é considerada a última fase do modernismo em Portugal. Eles são mais, reafirmam um caráter mais figurativo, um caráter mais irracional. Quem são os principais escritores, os principais representantes? Antônio Pedro, José Augusto França, Natália Correia, Arthur do Cruzeiro Seixas, Henrique Rasques Pereira, entre outros também. Então, é importante, quando a gente fala de modernismo em Portugal, lembrar que na primeira fase, um nome que se destaca muito é o Fernando Pessoa, tudo bem? E tentar entender o que essas pessoas estavam vivendo, tanto no modernismo no Brasil, quanto no modernismo em Portugal, na sociedade, no contexto histórico. Bom, então quem é o Fernando Pessoa, esse grande escritor que pertence à primeira fase do modernismo em Portugal? Fernando Pessoa é um escritor que ele se apropriava de vários heterônimos. O que é isso? É como se ele tivesse assumisse várias personalidades, né? Mas não é porque ele tinha um transtorno de personalidade, não é isso. Ele brincava com essa questão de assumir várias personalidades, então essas personalidades são chamadas de heterônimos, né? E o engraçado é que cada obra que ele redigia, ele assinava com um heterônimo diferente, tá? Então, em algumas obras a gente vai encontrar lá a assinatura do Fernando Pessoa, que é ele mesmo, né? Em outras obras a gente vai encontrar escrito a obra no final, Álvaro de Campos. Em outras a gente pode encontrar o Ricardo Reis. Então, assim, todas essas obras foram escritas pelo Fernando Pessoa, mas cada um ele estava assinando com um de seus heterônimos, né? E por que ele criava, então, esses heterônimos, essas personalidades diferentes? É como se ele fosse pessoas diferentes na hora de escrever cada uma dessas obras dele. Então, em alguns momentos, quem estava escrevendo, na visão dele, era o Alberto Caeiro. E quem era o Alberto Caeiro? Era um engenheiro influenciado pelo simbolismo e pelo futurismo. Em outras obras, para ele, quem estava escrevendo era o Álvaro de Campos, que era um outro heterônimo, uma outra personalidade. Quem era o Álvaro de Campos? É uma pessoa que escrevia poesias de maneira simples, de maneira direta, de maneira concreta. Em outras obras, ele assinava como Ricardo Reis. E quem era o Ricardo Reis? Era um médico que contemplava o bucolismo, né, em suas obras. Em outras obras, ele assinava como Bernardo Soares. Quem era o Bernardo Soares? Era considerado um semi-heterônimo. É como se ele se parecesse muito com o Fernando Pessoa. Ele era mais parecido com o próprio escritor. Bom, então ele se utilizava desses heterônimos. E esses heterônimos, na visão do Fernando Pessoa, cada um tinha sua vida própria. Cada um tinha até profissão, né? Então, a imaginação do Fernando Pessoa, ela vai além realmente. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui um poema que eu considero muito importante, do Fernando Pessoa. Um livro importante é o livro Mensagem, do Fernando Pessoa. E um poema que eu considero muito importante, que eu gostaria de compartilhar com vocês para a gente finalizar. O nome do poema é Em Linha Reta. Ele diz assim: nunca conheci alguém que tivesse levado porrada. Todos os meus conhecidos têm sido campeões em tudo. E eu, tantas vezes reles, tantas vezes porco, tantas vezes vil. Eu, tantas vezes irrespondivelmente parasita, indesculpavelmente sujo. Eu, que tantas vezes não tenho tido paciência para tomar banho. Eu, que tantas vezes tenho sido ridículo, absurdo. Que tenho enrolado os pés publicamente nos tapetes das etiquetas. Que tenho sido grotesco, mesquinho, submisso e arrogante. Que tenho sofrido enxovalhos e calado. Que quando não tenho calado, tenho sido mais ridículo ainda. Eu, que tenho sido cômico às criadas de hotel. Eu, que tenho sentido piscar de olhos os moços de fretes. Eu, que tenho feito vergonhas financeiras pedindo emprestado sem pagar. Eu, que quando a hora do soco surgiu, me tenho agachado para fora da possibilidade do soco. Eu, que tenho sofrido a angústia das pequenas coisas ridículas. Eu verifico que não tenho par nisso tudo nesse mundo. Toda
Muita gente que eu conheço, que fala comigo, nunca teve um ato ridículo, nunca sofreu enxovalho, nunca foi senão príncipe, todos eles príncipes na vida. Quem me dera ouvir de alguém a voz humana que confessasse não um pecado, mas uma infâmia, que contasse não uma violência, mas uma covardia. Não, são todos o ideal, se os ois se me falam. Quem há neste largo mundo que me confesse que uma vez foi vil? Ó príncipe, meus irmãos! Ah, estou farto de semideuses. Então sou só eu, vil e errôneo nessa terra? Poderão as mulheres não os terem amado? Podem ter sido traídos, mas ridículos nunca. E eu, que tenho sido ridículo sem ter sido traído, como posso eu falar com os meus superiores sem titubear? Eu que venho sido vil, literalmente vil. Vil no sentido mesquinho e infame da vileza. Então, o que o Fernando Pessoa quis dizer nesse poema em linha reta, né? Que muitas vezes as pessoas, elas só externalizam o lado bom delas, né? Então, assim, ninguém nunca sofreu um enxovalho, né? E eu que tenho sofrido um enxovalho calado e que passo por ridículo, tá? Então, nesse sentido, né? Ninguém nunca foi traído, né? Ninguém nunca pediu emprestado e não teve condição de pagar. Então, assim, ele mostra nele mesmo algumas características humanas que as pessoas não expressam no seu dia a dia. As pessoas querem mostrar que elas são superiores, que elas estão bem o tempo inteiro, que elas não passam por mazela alguma, né? Então, ele pensa assim, sou só eu, né? Vil e errôneo nessa terra, então ninguém erra, né? Será que ninguém erra? Será que ninguém comete uma covardia? Né, no seu dia a dia? Ah, será que ninguém passa por alguma situação constrangedora? Então, é isso que o Fernando Pessoa vem pontuar nesse poema em linha reta, que eu considero um dos melhores poemas do Fernando Pessoa. E, quanto aos outros escritores, né, tanto os escritores pré-modernistas, quanto os escritores modernistas brasileiros e modernistas portugueses, né, eu enviei alguns vídeos, onde nesses vídeos tem resumos que eu considero das principais obras, né, que pertencem ao pré-modernismo, que pertencem ao modernismo no Brasil e que pertencem ao modernismo em Portugal. Nada impede que também vocês pesquisem por conta própria outras obras que também foram interessantes, que foram importantes, tanto no pré-modernismo, que não é movimento literário, é um período de transição, quanto no modernismo, que é o movimento literário em si. Tá? Quem puder baixar essas obras, então, fazer a leitura, ótimo, mas quem não puder, é interessante que assistam pelo menos um vídeo de cada uma, que mostra um resumo, para que vocês entendam o que se passa na história, né? E também entendam quem são esses personagens. Tudo bem? Bom, espero que tenham gostado. Beijos.